Fala galera, vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal. Eu vou tentar gravar no máximo 20 minutos, né, para não ficar tão longo. Mesmo que eu tenha muitas coisas para falar, mas eu vou tentar gravar 20 minutos porque acredito que fica um pouco exaustivo se você gravar tanto tempo. Mesmo que tenha conteúdo valioso, as pessoas elas não gostam, né? Então eu vou tentar não ser tão longo. É, Vou ver se eu falo algumas coisas ao longo dos vídeos, tipo, cada vídeo que eu for gravar, quando não tiver nada para falar, tipo, sobre as minhas operações, quando o mercado não tiver tão favorável, eu vou tentar gravar alguma coisa algum ponto que foi uma viradinha de chave para mim, que eu acredito que pode ser bom para vocês. O que eu vou falar hoje, galera, é sobre a questão da paciência. É, Ao longo do tempo eu percebi que quanto mais disciplinado e quanto mais entendendo o mercado eu fui, mais eu senti prazer em questão de esperar. Eu não sei se você tá em qual fase você tá do mercado, mas se você sente um desconforto quando você espera muito, quando fica muitos dias sem nenhuma entrada, você ainda não está no degrau de um trader consistente. Porque a maioria das vezes, pô, você vai estar aqui na tela só olhando para o gráfico e vai estar sem fazer nada. Essa é a parte que dói muito na gente, porque a gente foi feito para produzir, né? Desde criança a gente tem que produzir, foi aprendido quanto mais você fizer, mais você vai ter retorno, né? Quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. Por isso que o mercado ele é tão complicado, ele é tão difícil de você viver dele, porque eu acho que eu falei no outro vídeo, né, que nossa mente, nosso cérebro ele é totalmente contra o mercado. Tudo que você precisa para ser consistente, o seu cérebro ele luta contra, porque ativa o mecanismo de proteção do cérebro, aí ele vai sempre contra. E tem muitas coisas o mercado tem que ter, são uns tipos de qualidade que o nosso interior mesmo, a gente foi aprendido desde criança a ser totalmente diferente, que é tipo, uma das coisas que eu quero dizer no ponto que eu quero chegar, né? Não vou me enrolar tanto. Dei uma enrolada, mas tipo, o ponto que eu quero chegar é que a gente foi aprendido a produzir em trabalho, em curso, faculdade. Quanto mais você produzir, mais você vai ter retorno. Aqui não, quanto menos você produzir, mais você vai ter retorno. Então, na maioria das vezes, você vai ficar só esperando. Um exemplo mesmo, a gente está no dia 18. A minha última entrada foi no dia 13. Eu fiquei todos esses dias 1, 2, 3, 4 e 5 com hoje sem clicar. Só que todos os dias, mesmo sem clicar, eu tive 2 sessões de operações, tive 1 a 2 horas de operação em cada sessão. Então, tipo, eu fiquei aqui, eu não fico olhando para a tela não. Eu tenho um mecanismo de proteção para mim que em outro vídeo eu vou falar mais detalhado, mas eu analiso o gráfico. Se tiver uma entrada perto, eu coloco um alerta e minimizo o gráfico, porque o gráfico ele é energia pura. Quanto mais você tá nele, mais você tá gastando energia, mas eu vou deixar isso para outro vídeo. Na maioria das vezes, galera, eu tô aqui na tela sem fazer nada, fico jogando no celular, fico no YouTube vendo alguma aula, fico ouvindo música, fico sem fazer nada, mas isso é o que realmente tá me deixando um trader consistente. Porque vamos supor, quando você chega no último estágio de um trader, você é muito parecido com um sniper. Tipo, é um pouco clichê, né? Porque geralmente vários traders já falou isso. Não, você tem que ser igual aos snipers. Só que infelizmente, galera, essas frases clichês são realmente levam você para outro nível. E uma delas é isso do trader sniper, né? O sniper ele faz o que? Ele passa a maior parte do tempo só analisando tudo, analisando o vento, analisando a precisão, analisando o ângulo, tudo, para poder dar o tiro. Ele não fica atirando a todo momento não. Tanto é que se ele atirar a todo momento, ele vai gastar muitas balas e vai perder o foco, né? Vai gastar muita bala para poder acertar o alvo. Ele fica a maior parte do tempo esperando para quando ele dá o tiro, ele dá o tiro certeiro. E um trader profissional ele é basicamente o sniper.
Quando você chega no nível profissional, que você já encontrou seu operacional, você já está disciplinado, já consegue seguir um plano sem forçar, sem gastar energia, você fica no modo sniper. Vai ter momentos, galera, que você vai ter muitas oportunidades, como foi o mês passado. No mês passado o mercado estava bem propício para o meu operacional. Nesse mês não tá ruim, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito entradas. Não tá ruim, entendeu? Claro que poderia estar melhor, não tá ruim, mas não tá ruim, porque o meu operacional ele depende de tendência, de tendências fortes. Então, se o mercado tiver lateral, não tem nada para mim. E eu não vou forçar, porque se eu forçar, eu vou forçar um stop, eu vou mexer nisso aqui, ó. Quanto mais eu forço uma entrada, mais eu mexo nisso aqui, ó. Que é o meu maior tesouro, é isso aqui. Eu não tô nem aí para as entradas, que é 5 dólares. Isso aqui é só um teste. O que eu mais estou buscando é isso aqui, ó, galera. Saber todos os dados do meu operacional para poder entender ele, né? Então, quanto mais eu forçar a entrada, mais eu vou distorcer aquilo ali. E só vai ser ruim para mim, né? Então, eu entendendo isso, eu me torno um trader sniper, que eu sei que eu só vou clicar quando o operacional der 100% os meus gatilhos derem 100%. Aí eu clico sem nenhum medo, mesmo que dê stop depois. Eu posso passar uma semana aqui, galera, sem clicar. Se eu clicar, eu posso levar um stop e faz parte, pô. Entendeu? Só que eu vou levar um stop e vou ficar tranquilo, porque eu respeitei todo o tempo sem clicar. Eu respeitei os momentos que aparecia uma oportunidade de 90% e eu não cliquei. É nesses momentos que você vai fortalecer sua disciplina, ou você vai quebrar ela, porque vai ter momentos que você vai estar 5 dias sem entrar e vai aparecer uma entrada com 90% dos seus gatilhos. Se você clicar, você vai estar quebrando totalmente essa disciplina, entendeu? E você vai estar sendo vencido pela ansiedade, né? Porque se você clicar quando não tiver 100%, você está perdendo para sua ansiedade, sua vontade de clicar. Então, e automaticamente vai mexer nisso aqui, né? Que é o maior tesouro do trader, né? Não é lucro, não, é taxa de acerto, risco, retorno, tudo isso que são os dados do seu operacional. Com os dados você vai moldar ele de acordo com o que você achar mais rentável, né? E mais saudável mentalmente. Então, tipo, tudo que você fizer aqui, galera, pense nisso. Vocês vão estar distorcendo a sua coleta de dados. Então, quanto mais sniper você for, mais saudável vai estar a sua coleta de dados. E eu não vou prolongar muito. Tem quanto minutos? 7 minutos. Vou gravar pouco tempo. Eu só queria deixar isso aqui para vocês, que foi um comportamento que eu percebi em mim ao longo de quanto mais fiel eu fui ao plano, quanto mais disciplinado eu fui, quanto mais consistente eu fui, mais eu fui percebendo que quanto mais tempo você ficar sem entrar e mais tranquilo emocionalmente você tiver, porque você não está clicando, é porque você está chegando perto da consistência. Então vocês vão se avaliar quando você estiver operando e tiver 2, 3 dias, um dia sem entrada, está ótimo, é normal, todo mundo segura. Mas quando passar 3, 4, 5 dias sem nenhum clique, se vocês sentir aquele desconforto muito grande, isso mostra que vocês ainda não estão no degrau de um trader consistente, entendeu? Então, tipo, quanto mais vocês controlar o desconforto, como eu falei no outro vídeo, o desconforto ele sempre vai vir. A diferença você tem que controlar. E quanto mais você controlar, mais fraco vai ficar aquele desconforto, entendeu? E tipo, eu sinto desconforto quando eu fico sem clicar. Só que o desconforto que eu sinto já não é tão forte, entendeu? Ele já não é ao ponto de ele fazer eu tomar decisões. Porque você vai ter desconforto, você vai ter estresse, você vai ter raiva, vários sentimentos. Mas quanto mais vocês não obedecem eles, mais vocês vão tirar a energia dele. E quando você vai ver, você vai sentir um mínimo desconforto bem fraquinho, que não vai ter poder nenhum sobre você. O desconforto ele ainda tem poder sobre você, porque sempre que acontece vocês obedecem o que ele pede, que é o que? Clicar quando não está 100%, aumentar a mão, fazer coisas indisciplinadas, entendeu? Então quanto mais você alimentar o desconforto, mais forte ele vai estar. Quanto menos você alimentar, mais fraco ele vai ficar, até chegar um momento que você não vai nem pensar em clicar fora do plano, entendeu?
E esse é o momento que todo trader profissional quer chegar, que é o momento que ele respeita 100% do plano sem brigar com a mente, entendeu? Eu espero que vocês cheguem nesse nível um dia. E graças a Deus eu tô chegando, ainda não tô 100%, falta muita coisa ainda, né? Mas eu já tô respeitando esse operacional já há 5 meses, se eu não me engano, 4 ou 5 meses. Então, tipo, já tô num caminho muito bom. E 4, 5 meses já dá pra você presenciar várias coisas, né? Ciclos bons, ciclos ruins, momentos sem entrada, momentos com muita entrada. Tem momentos, galera, tem semana que eu entro no gráfico, aparece uma oportunidade pra mim. Tipo, entrou em 5 minutos, aparece uma oportunidade. Se aparecer, eu clico. Eu também não fico hesitando, entendeu? Eu sou assim, tipo, o correto é você ser assim. Você passa uma semana sem clicar. Quando aparece, às vezes a entrada vai aparecer em 5 minutos, ela vai dar na tua cara aí, ó. Aí eu só espero fechar a vela de confirmação e pego a entrada, pronto. E também minimizo e não faço mais nada, entendeu? E é assim, vai ter momentos, como eu falei pra você, vai ter momentos que vai ter pouquíssimas entradas, mas vai ter momentos que vai aparecer uma atrás da outra. Por quê? Quando os ativos começarem a ficar tendenciosos, aí começa a aparecer várias oportunidades pra mim. Claro, né, que eu não vou pegar 3, 4 de uma vez, eu só pego uma por sessão, entendeu? Então, eu espero que vocês cheguem um momento, algum dia nesse nível. E vocês podem se avaliar se vocês estão no nível que vocês não conseguem ficar sem clicar. Então vocês infelizmente ainda não estão no nível de um trader consistente. Quando você chegar no nível de você passar uma semana, um teste básico é uma semana, 2 dias é muito fácil, mas você passar uma semana sem clicar e você ficar tranquilo, não querer mudar de operacional, não querer fazer nada, não querer mexer em nada, porque às vezes você passa uma semana, você quer fazer um ajuste para poder começar a dar mais oportunidades. Isso aí é você querendo fugir do plano, entendeu? Isso aí só vai destruir seu plano. Eu digo isso porque eu fazia isso. Quando você passar uma semana e não mexer nada no seu plano e simplesmente respeitar, você já está num nível um pouco acima, entendeu? Então vocês podem se avaliar só com esse teste. Se você consegue passar uma semana sem clicar, ficar tranquilo e não mexer no plano, entendeu? Façam esse teste. É isso, galera, eu vou finalizar. Não vou gravar tanto porque eu fico me empolgando e quando vejo já tem 30, 40 minutos de vídeo, mas eu vou deixar para minhas outras ideias que eu tenho eu gravar nos próximos vídeos. Eu vou finalizar, tem esse mês ainda, né? A gente ainda tem 2 semanas. Tem essa semana que a gente tá aqui já, e tem essa outra semana, e na verdade ainda tem mais 2 semanas e pouco, né? Quando chegar aqui, finalizar o dia 31, aí eu vou ter a coleta de dados para iniciar abril. Quando eu finalizar, né, que eu vou colocar todos os dados aqui, tudinho das minhas operações, para ver o que teoricamente é melhor para seguir. Depois que eu finalizar no dia 31 de março, eu vou ter toda a coleta de dados, que depois disso, a partir do dia 1 de abril, eu vou seguir esse operacional mesmo, né? Eu vou seguir esse risco retorno e esse plano. Eu vou falar para vocês aqui detalhado como vai ficar o meu plano. Aí depois, quando começar dia 1, vai ser só esse plano, entendeu? Não vou mexer em mais nada. Eu vou ter acabado minha coleta de dados. Eu já tinha dados alguns riscos retorno que tava bem lucrativo. Só que eu preciso respeitar o tempo mínimo, né? Que são 50 entradas ou 3 meses de coleta de dados, porque eu já estou há 4 meses já com esse operacional. Só que, como eu falei para vocês, de janeiro eu não anotei nada, de dezembro eu não anotei nada, entendeu? E janeiro eu anotei só a metade, então eu só tenho 2 meses e pouco. Vou fazer 3 meses agora. Aí, enfim, não vou prolongar não, que já mudo para outro assunto, já começo a falar outra coisa. Aí eu vou tentar me segurar. Mas eu vou gravar outro vídeo amanhã ou depois e falo um pouco mais, comento sobre isso. E isso aqui, galera, eu gosto muito de falar porque isso aqui é a parte mais importante do trader, né? A coleta de dados, né? É o momento mais importante, que é o momento que ele vai encontrar a sua receita do bolo, vamos dizer assim. Claro que não é assim, mas é uma forma de falar, né? Receita do bolo, porque depois que eu tiver toda a minha coleta de dados, eu vou poder seguir tranquilamente. Mesmo que eu tenha um ciclo ruim, eu posso seguir tranquilamente, que eu sei que ao longo de meses
ao longo de vários meses, se eu continuar fazendo a mesma coisa, no final eu fico lucrativo. Entendeu? Valeu, galera. Se tiver alguma dúvida aí ou alguma sugestão de melhoria, pode deixar aí. Eu vou ver se consigo também tentar falar um pouco mais devagar, né? Que eu falo muito rápido. Parece que o vídeo tá no 1.5. Então eu vou tentar desacelerar um pouco. Valeu, galerinha. Vou ver se eu consigo gravar essa semana algum outro vídeo. Tenho alguns assuntos para falar e eu vou tentar deixar aqui meus pensamentos para caso ajude algum de vocês, né, que tá na mesma caminhada que eu. Tamo junto, galera. Se tiver alguma sugestão ou algum comentário, pode deixar aí que no próximo vídeo eu respondo. Valeu, galera. Tamo junto. Fui.